Olá, pessoal! Nesta aula, vamos dar continuidade ao estudo de receptores como alvos de fármacos, tá? Nessa aula, especificamente, nós vamos falar sobre o desenho de agonistas. E o que vem ser agonistas, né? Nós falamos um pouquinho na aula passada, mas nós vamos retomar esse conceito. Os agonistas, eles imitam o mensageiro natural de um receptor, ok? Esses agonistas, eles vão se ligar reversivelmente ao sítio de ligação e vão produzir o mesmo ajuste induzido de quando o mensageiro natural ele vai estar interagindo, né, com o receptor. As interações intermoleculares formadas, elas vão ser semelhantes àquelas formadas com o mensageiro natural. E os agonistas também, eles são frequentemente similares em estrutura ao mensageiro natural, ok? Bom, então, aqui eu tenho o meu receptor, ok? E aqui eu tenho um agonista com a estrutura semelhante ao mensageiro natural. Vai ocorrer o ajuste induzido para que maximize essa interação entre esse agonista e o receptor. Com isso, eu tenho a transdução de sinal, ok? Com isso, eu vou ter a minha resposta biológica. Em seguida, o agonista ele vai sair e o meu receptor ele volta a ter a sua forma original. Quais são os requisitos que eu preciso cumprir, né, para desenhar um agonista, para eu obter um agonista? Então, ele deve ter os grupos de ligação corretos, tá? Esses grupos de ligação devem estar corretamente posicionados para interagir com as regiões de ligação complementares e o fármaco ele deve ter a forma correta para se ajustar ao local de ligação, ok? Então, os grupos corretos, na posição correta, na forma e no tamanho correto, ok? Então, aqui eu tenho um neurotransmissor em que tem os grupos de ligação, ok? E aqui eu tenho o meu receptor com o seu sítio de ligação e os resíduos de aminoácido que vão interagir com esse meu mensageiro natural, ok? Então, nessa região aqui, né, eu vou ter uma ligação, uma região de interação de Van der Waals. Aqui eu vou ter uma região de ligação do tipo de interação de hidrogênio e aqui eu vou ter uma ligação iônica. Com isso, o meu fármaco, ele chega para interagir com esse receptor nesse sítio de ligação, ok? Com isso, ocorre a interação. Mas lembrem que eu preciso ter o ajuste induzido para exatamente maximizar essas interações, ok? Com isso, eu tenho aqui as interações de Van der Waals, aqui eu tenho a interação de hidrogênio e aqui eu tenho a ligação iônica, né, com átomos de cargas opostas. Falando sobre os grupos de ligação corretos, nós observamos aqui nesse neurotransmissor hipotético que eu tenho um grupo de ligação aqui de hidrogênio, aqui eu tenho um grupo de ligação do tipo de Van der Waals e aqui eu tenho um grupo de ligação para fazer a ligação iônica, ok? Bom, quais são os possíveis agonistas que eu posso desenhar olhando essa estrutura? Então, aqui eu tenho uma região que vai poder fazer essa interação de Van der Waals. Aqui eu tenho um grupamento que pode fazer interação de hidrogênio. E aqui eu tenho um grupamento bem semelhante, né, igual ao meu original. Mas é uma estrutura diferente. Nessa minha estrutura, o que eu alterei aqui em relação a esse neurotransmissor hipotético? Aqui eu coloquei exatamente esse anel heterocíclico. Então, já difere da minha origem, né, da minha estrutura química original. E nessa estrutura, nessa terceira opção, né, de agonistas, aqui eu vou ter igual ao meu original, a hidroxila também, e aqui eu tenho uma alteração, né, uma substituição desse anel por uma cadeia alifática, ok? O que nós temos que lembrar em relação aos grupos corretos? Nós temos que identificar quais são as importantes interações que ocorrem no mensageiro natural com esse meu receptor-alvo. Esses agonistas eles são projetados para ter os grupos funcionais capazes de realizar as mesmas interações.
e geralmente requerem o mesmo número de interações para eu poder obter a mesma resposta. Então, nesse exemplo, o que eu vou observar? Aqui o meu alvo e aqui o meu possível agonista e aqui meu outro possível agonista. Nessa minha estrutura 1, o que eu vou observar? Ocorre a de Van der Waals, mas não tão forte, né? Já nessa daqui já ocorre uma interação melhor, ok? Então, nessa estrutura aqui, o que nós observamos? Que ela vai ter uma ligação muito fraca. Ela não tem os grupamentos necessários para fazer as interações em que eu observo lá no meu mensageiro natural. Porque aqui eu vou conseguir fazer uma ligação iônica? Não vou conseguir, isso aqui não está carregado positivamente, ok? Nessa posição aqui, esse hidrogênio, ele vai conseguir fazer uma interação de hidrogênio com essa hidroxila? Também não. Esse anel, ele vai conseguir interagir? Ele vai interagir, mas de uma maneira fraca, devido, né, à forma com que ele está, com que essa molécula está, ok? Então, vai ter uma atividade fraca. Nesse caso aqui, o que eu observo? Eu tenho a interação de Van der Waals, eu tenho a ligação iônica, porém, eu não vou ter a interação de hidrogênio aqui, ok? Então, essa minha estrutura, ela pode até ter uma interação, ela pode até ter um efeito, mas ela pode ter um efeito fraco. Isso eu estou considerando em que essas 3 interações, elas são essenciais para eu ter atividade, ok? Esses fármacos, eles precisam ter em sua estrutura química também, além dos grupamentos funcionais corretos, eles precisam estar na posição correta, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho a região que vai fazer, né, as interações de Van der Waals, né? Aqui eu tenho a hidroxila que vai fazer a interação de hidrogênio e eu tenho, né, o nitrogênio aqui carregado positivamente, em que vai interagir, pode ser que interaja com aquele resíduo de aminoácido que está carregado negativamente. Vamos ver se eles estão todos na posição correta? Então, o que eu observo? Que esse meu anel consegue fazer a interação de Van der Waals, observo que o nitrogênio consegue fazer a ligação iônica, porém, essa hidroxila aqui, nesta posição, ela não consegue fazer a interação de hidrogênio com esse resíduo de aminoácido. Porque eu tive um aumento dessa cadeia e com isso ficou muito distante. Não é possível fazer a interação, ok? Então, eles precisam estar na posição correta, tá? Então, os grupos de ligação devem ser posicionados de tal forma que possam interagir com regiões de ligação complementares ao mesmo tempo. O exemplo, ele tem 3 grupos de ligação, semelhantes ao meu mensageiro, né, natural hipotético. Só que apenas 2 podem se ligar simultaneamente ao meu alvo. Então, o exemplo ele terá uma atividade pol. Um outro exemplo que nós podemos observar é que em moléculas, né, em moléculas quirais, em que se eu coloco um espelho aqui, eu observo, né, que eu tenho a mesma estrutura química, né, a mesma composição de aminoácidos, porém, né, quando eu coloco um espelho, são enantiômeros, eu não posso sobrepor uma molécula à outra. Então, o que eu observo quando eu tenho enantiômeros, né? Quando eu estou desenhando um fármaco que eu tenho a presença de enantiômeros. Nesse caso aqui, eu vou ter as interações? Sim, eu vou ter todas as 3 interações. Porém, quando eu pego o meu outro enantiômero, eu não tenho todas as interações. Essa hidroxila aqui, ela vai estar em uma posição em que não vai conseguir interagir. Então, o que a gente observa? Que em moléculas quirais, a gente vai ter um enantiômero que vai ser ativo e o outro que não vai ter atividade. Porém, nós temos que ficar atentos. Mas isso aqui não serve para nada, então tudo bem. Porém, ele pode interagir com um alvo que eu não gostaria e produzir um efeito indesejável. Então, isso, quando eu estou desenhando uma molécula, quando eu estou desenhando um fármaco, eu tenho que ter atenção a isso. Então, ele aqui só vai ser possível 2 interações e aqui eu vou conseguir fazer as 3 interações. Então, um enantiômero de um fármaco quiral normalmente liga-se mais eficientemente que o outro, tá? Diferentes enantiômeros são propensos a ter propriedades biológicas diferentes, né? Eu mostrei para vocês, um vai interagir, o outro não vai.
o outro vai ter o efeito que eu espero e o outro não. Ele pode passar, né, livremente pelo meu organismo e não produzir nenhum efeito, ou ele pode produzir um efeito indesejado. Tá? O meu fármaco, ele também precisa ter tamanho e forma. Já observaram? Ele tem que ter o grupo funcional que semelhante ao mensageiro, precisa estar na posição correta e também no tamanho e forma correta, tá? Então, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho meu anel aromático, eu tenho uma hidroxila e eu tenho nitrogênio carregado, né, positivamente. Bom, eu tenho os grupamentos, eles estão na posição correta. Só que eles estão, esse meu fármaco, ele vai estar no tamanho e na forma correta? Vamos observar aqui, eu tenho um bloqueio estérico aqui. O que é bloqueio estérico? No momento em que essa molécula tenta se encaixar aqui, essa cadeia aqui não vai permitir com que esse nitrogênio faça a ligação iônica aqui. Então, nós chamamos de bloqueio estérico. Há um impedimento para que ocorra essa interação, essa ligação aqui, ok? Da mesma forma com que esse anel aromático não vai conseguir interagir com essa região do meu alvo, porque eu tenho um bloqueio estérico aqui. Eu tenho uma metila aqui que vai estar impedindo, tá, com que esse anel se aproxime dessa região, ok? Então, não ocorrerá o encaixe, tá? Então, os agonistas, eles devem ter tamanho e forma corretos para se encaixar no sítio de ligação. Os grupos que impedem o acesso são chamados de escudos estéricos ou bloqueios estéricos, tá? Para desenhar um agonista, eu também posso utilizar outras estratégias, tá? Uma delas eu sei que eu tenho essa região, tenho essa outra região e tenho essas regiões que são importantes. Aqui, né, esse resíduo de aminoácido carregado negativamente vai fazer a ligação iônica. Essa região aqui vai fazer uma interação de Van der Waals com o meu fármaco e essa hidroxila vai fazer uma interação de hidrogênio. Porém, nesse meu receptor, eu tenho outras regiões que podem ser utilizadas no meu desenho de fármacos, tá? Que de repente, interagindo com o meu fármaco, né? O meu fármaco interagindo com essas regiões extras, até pode se ligar mais fortemente, ok? É também uma outra estratégia, tá? A mais utilizada é aquela em que nós utilizamos grupos funcionais semelhantes ao mensageiro natural, na posição correta, no tamanho correto, na forma correta, ok? Existem também os moduladores alostéricos. Nós já falamos sobre, né, a questão de alosterismo, né? O que é? É quando agentes que aumentam a atividade do receptor, né? Afinal de contas, eu vou ter uma resposta semelhante à do mensageiro, mas na verdade ele vai aumentar essa atividade por uma ligação a um sítio de ligação alostérico, ou seja, uma região de ligação diferente do meu sítio de ligação do mensageiro. Então, o meu mensageiro vai estar lá ligado e eu posso ter uma região alostérica em que o meu fármaco vai interagir aumentando essa atividade do receptor, ok? Um exemplo, nós vamos ter os benzodiazepínicos, ok? Que visam exatamente o sítio de ligação alostérico do receptor GABA. É um exemplo bastante evidente, né? É um exemplo, né, bastante importante em relação aos moduladores alostéricos. Ok? Bom, então esse é mais um pouquinho do capítulo 8 do livro do Patrick, né, que nós utilizamos como nossa referência. Na aula que vem, nós vamos estudar um pouquinho sobre os antagonistas, ok? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. E não se esqueçam, se gostaram dessa, não se esqueçam de dar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Então, até a nossa próxima aula.